Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar nesse penúltimo episódio da série da Planta Lâmpada o que eu aprendi reformando um imóvel sozinho. Na verdade não sozinho, porque eu não fiz as coisas, né? Mas tocando a obra toda, buscando fornecedor, buscando prestador, pedreiro, gesseiro, marceneiro, e o que aprendi com tudo isso. Então eu quero compartilhar com você essa minha experiência na reforma desse imóvel. Primeira coisa que eu queria pedir para você é que, se você está acompanhando, seja o canal, seja essa série da Planta Lâmpada, que tem os outros episódios que você pode acessar aqui dentro do canal, que você deixe o seu joia, né, o seu like aqui no vídeo e compartilha com outras pessoas que de repente vão reformar o seu imóvel. Comenta aqui também o que você está achando desse processo durante a reforma. E no final desse vídeo eu vou compartilhar com você qual foi o pior erro que eu cometi durante a reforma desse imóvel. Então fica até o final. Com o projeto em mãos que as arquitetas me entregaram, inclusive no episódio anterior dessa série você pode ver como ficou o projeto. Eu falo tanto do projeto 3D, que as meninas da Mitre Arquitetura, que estão aqui na descrição do vídeo, fizeram. Elas fizeram o projeto 3D e também fizeram a parte executiva. O que é a parte executiva? É a parte do desenho ali, da marcenaria, da elétrica, e não o executivo de virem aqui e tocar a obra. Isso quem fez fui eu, né? E eu vou compartilhar isso com você. Mas uma vez eu tendo o projeto na mão, aí que a gente tem que fazer, tanto o executivo quanto o 3D, a gente tem que começar a orçar as coisas, né? Orçar marcenaria, orçar gesso, orçar vidraceiro, orçar pedreiro, enfim, todo mundo ali que envolve uma obra, né? Ou você, por exemplo, contratar alguém para tocar a obra para você, seja um empreiteiro, seja, por exemplo, um escritório de arquitetura. Então vai depender exatamente do quanto você tem de tempo disponível para se dedicar a tocar tudo isso, né? Fazer o orçamento, a levantar tudo, ou se você faz outra coisa, não teria tempo para isso, aí necessariamente você vai ter que contratar alguém, vai ter que terceirizar esse serviço e obviamente que a sua reforma vai ficar mais cara do que se você mesmo for tocar sozinho. Por outro lado, você pode cometer menos erros quando você contrata alguém que já está acostumado a fazer esse tipo de trabalho. Mas no meu caso, eu fiz questão de fazer todo o processo de orçamento e de coisas, porque no final das contas é o dinheiro seu, né, do seu bolso que sai, né, e não da pessoa, do terceiro que está sendo contratado por você, né? Não que essas pessoas não façam um bom trabalho, mas sempre quando sai do teu bolso você costuma buscar fazer melhores opções, melhores preços com uma qualidade melhor. Então eu particularmente optei por essa opção de eu mesmo tocar, e evidentemente eu tive muito mais trabalho, foi um trabalho estressante. Tocar obra não é fácil, né? Ficar ali olhando e aprendendo ao mesmo tempo, né? Porque é um trabalho bem desgastante, né? Você ficar tocando obra. Inclusive até um amigo meu engenheiro, falei com ele lá no Instagram, inclusive se você não me segue lá, @canal do anfitrião, a gente fez uma live sobre os problemas que podem surgir em imóveis, né, de temporada e tal. E tocar obra não é fácil, esse é o maior segredo da gestão de obra, é tocar uma obra, né? Você fazer com que as coisas se juntem da melhor maneira possível, né? Com o melhor custo-benefício possível, né? Porque é desgastante, né? Às vezes eu ficava bem estressado de ter que ficar ali olhando, e obra não é uma coisa instantânea, né? Que o cara bota ali na parede e está pronto. Não, é um processo, né? Bota o revestimento, depois bota o rejunte, depois isso, claro, né? Mesmo tendo uma experiência mais profunda agora dessa última reforma, eu já sabia que era assim, mas quando você pega um apartamento do zero, né? Quando você pega um apartamento ali só no chão, isso é muito mais complexo, porque tudo você tem que pensar, né? Tudo você tem que providenciar, não só a mão de obra, mas o material também, a argamassa, o rejunte, coisas todas, né? Coisas pequenas, às vezes você precisa sempre estar disponível para ir buscar. E só um parênteses, talvez vocês ouçam em alguns momentos umas marteladas aqui e tal, são os vizinhos também reformando, porque esse apartamento é muito novo e eu já reformei, já terminei. Vou compartilhar o processo da reforma, evidentemente, e no próximo episódio eu vou mostrar como é que ficou tudo, né? Mas eu já tô aqui, ó, se você estiver percebendo, eu tô dentro do meu escritório, do quarto que a gente transformou em escritório, então você pode ver lá no projeto como que era a ideia, né? E como que parte dele ficou, né? Mas eu só vou revelar depois no próximo vídeo. A reforma durou mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses. A reforma pesada mesmo, eu digo, né? De quebrar tudo, de colocar o gesso, de pintar, de colocar piso.
né? Você tem que fazer de uma forma que as coisas se encaixem, né? Não adianta você marcar todo mundo no mesmo dia, porque as coisas não, né? Elas têm uma ordem de acontecer. Para você ter uma ideia, eu recebi as chaves desse apartamento em outubro, no final de outubro de 2020, e em janeiro eu já estava aqui. Em janeiro, no meio de janeiro mais ou menos eu já tinha me mudado. Só que eu me mudei no meio da marcenaria. E eu me mudei aqui para esse apartamento no meio do processo de marcenaria. E eu recomendo que você não faça isso, porque realmente é muito estressante, é muita poeira, você limpa uma vez, já está sujo de novo, limpa de novo. Mas às vezes você quer viver, né, naquele espaço, naquele ambiente, não adianta você não limpar, né? Porque realmente fica tudo muito empoeirado. Depende muito do que é, né? Se é uma marcenaria pontual em uma coisa ou outra, tudo bem. Mas no meu caso, demorou cerca aí de 2 semanas, 1 semana a 2 semanas, para a marcenaria terminar de fazer todo o trabalho. E não foi um trabalho fácil, tá? Se você vê o projeto ali, o 3D, a gente ficou muito próximo do 3D. Vou dizer aí 90%, 95% do que foi desenhado do 3D, algumas coisas mudaram, mas isso são mudanças muito específicas que eu vou mostrar no próximo vídeo, mas foi realmente um acompanhamento muito estressante, assim, eu ficava meio louco às vezes, né, mais uma vez por conta daquela coisa de você ver a progressão, né, da coisa acontecendo, né, não é instantâneo, tudo leva um tempinho para acontecer, né? Então você fica ansioso, quer se mudar, você quer ficar em paz, né, você quer não ter poeira, tal, mas faz parte do processo. Então eu recomendo que, se você puder, não se mude se você for morar, obviamente, dentro do apartamento durante o processo de marcenaria, né? Agora, se você for investir, aí não vai ter esse estresse, né? Deixa sujo lá mesmo até terminar e depois você faz uma limpeza só. E como eu falei em outros vídeos, né, eu busquei ao máximo seguir exatamente o que a gente desenhou no projeto, que eu gostei bastante, né? Toda a estética, todas as esquadrias, a marcenaria, tal, a gente buscou ficar exatamente como estava no projeto. Mas uma coisa é o que está no projeto e outra coisa é a execução, né? Às vezes você acaba mudando uma coisa ou outra, adaptando uma coisinha ou outra, tal, e que eu vou mostrar. Puta, tá difícil aqui o negócio, mas vamos aí, você vai ouvir mesmo assim, ó, tá me ouvindo bem aí, né? Agora eu vou compartilhar com você qual foi o meu maior aprendizado de tocar uma obra sozinho, né? Não é fácil, como eu falei. Só que, como eu te falei também, tem a ordem que as coisas acontecem. E eu, por já estar ansioso, o que eu fiz? Eu mesmo pintei as paredes do apartamento, né? Eu fiz essa textura de cimento queimado e como eu tinha tempo ali na época para fazer isso, então eu comecei a fazer a pintura. E não que tenha sido um grande erro, mas a pintura não é a primeira coisa que você tem que fazer. Ainda mais se você vai colocar gesso, ainda mais se você vai colocar piso, etc e tal. Então, eu cometi esse erro de já pintar, obviamente que não é aquela pintura lisa, né, que você não tem nenhuma textura na parede, que não foi o meu caso. Então, em tese, eu poderia meio que adiantar ali uma demão, por exemplo, e depois terminar. Só que eu acabei fazendo todas as demãos já logo no começo. Eu vou mostrar aí algumas fotos da reforma acontecendo e a parede ali já quase finalizada, né? E por que isso não foi bom? Porque você tem os outros processos. Por exemplo, o gesso, o cara do gesso, quando colocou, é muita sujeira de gesso, né, assim. E o problema justamente da sujeira do gesso é que você tem que ficar limpando a parede, às vezes o gesso mancha ali a parede, você vai ter que meio que repintar ou fazer uns reparos ali na pintura. E como a minha parede era de textura, né, ficou mais fácil de fazer essa manutenção. Mas se eu hoje pudesse voltar no tempo, eu não pintaria a minha parede antes, ou por exemplo daria só uma demão, e quando tudo fosse finalizado eu terminaria de dar a segunda demão. Mas no final das contas não deu tanto trabalho assim, era mais sujeira, que era um trabalho de tirar, né, pegar o pano, ficar limpando ali o gesso da coisa, e às vezes uma vez ou outra fazendo um reparo, mas é trabalhoso. E é meio ruim você ver aquela pintura lá toda bonitinha, e aí você vê o cara do gesso, aí ele faz lá o negócio, aí mancha tudo, e você fala, ai meu Deus. Mas fazer o que? Faz parte da vida. Então qual que é a minha sugestão, né? Até anotei aqui para não perder. Primeiro, na minha experiência, você quebra tudo que tem que quebrar parede, quebra revestimento, tira tudo que tem que tirar de quebrar no apartamento, beleza, fez isso, aí já vem o cara do gesso. Dependendo como for, você já pode trazer o cara do gesso logo, se você não for quebrar a coluna, a parede, né, porque aí o cara já vai adiantando o trabalho dele e dá pra trabalhar simultaneamente como foi que aconteceu. Aí, depois disso, você coloca o revestimento. Então, revestimento de cozinha, revestimento de banheiro, piso,
o que for ali depois do gesso, né? Tem que esperar o gesso acabar, né? De preferência o piso vem depois do gesso acabar para não dar problema, mas os revestimentos de parede você pode fazer enquanto estiver fazendo o gesso. Lembrando que eu não sou especialista, não sou arquiteto, não sou engenheiro, não sou nada, eu só sou curioso e reformei meu imóvel dessa forma e tive alguns aprendizados durante esse processo, tá? E aí depois do revestimento, como eu falei, coloca o piso. Eu tive um problema sério com o piso, com o prestador de serviço do piso, que o piso começou a levantar, aí ele teve que voltar aqui, refazer o piso piso veio errado, aí teve que esperar mais, então eu tive uma dor de cabeça com esse fornecedor, mas já está tudo resolvido, conseguiram resolver, mas foi um estresse, né? Porque eu tive que abrir o piso, ficou para fora, teve que refazer ali a parte do nivelamento do piso, né? Porque ele começou a soltar, então você tem que puxar os pisos de volta. Eu pus um piso vinílico, então eu não pus piso porcelanato, nem nada cerâmico, né? Eu pus o vinílico colado, então quando é colado e você precisa tirar, você pode tirar ali o acabamento, né, do chão que deixa ele nivelado, então você tem que fazer mais um nivelamento para fazer o negócio certinho, não dá para terminar no mesmo dia, você tem que esperar secar, passa outro dia, volta, faz, então não gostei muito da experiência do piso vinílico por essa razão. Não quer dizer que ele não seja uma boa alternativa, mas se der o problema é pior para consertar, nesse caso, no meu caso, que foi de ter que refazer ali quase que a sala inteira, né? E aí viria a pintura. Então você terminou o piso, terminou o gesso, terminou os revestimentos, aí você vem com a pintura, tudo certinho, bonitinho, com calma, tal. Aí você faz ali o que você tem que fazer, né? Até vai ficar mais bem acabadinho, não vai sujar mais, tem que ficar limpando ali o negócio. Então a pintura viria quase ali que por último. E finalmente a marcenaria. Dessa eu acertei. A última coisa que veio no apartamento foi a marcenaria. Eu não fiz vídeos da reforma nem nada do tipo, porque eu já estava muito realmente consumido ali pela experiência da reforma, e como foi a minha primeira vez, digamos assim, uma reforma mais robusta, né, onde eu tinha que resolver muitas coisas e também estava na reforma, eu não fiquei com muita energia, muita paciência para gravar ali os vídeos e mostrar o processo todo da reforma e tudo mais, né? Mas deu tudo certo, no final sempre tem que dar certo, se não der certo a gente faz dar certo. E eu tô passando aqui para você viu ao longo dos vídeos aí algumas imagens da reforma aí, como é que foi indo e tal, das vezes que eu estava com paciência de tirar foto. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de tirar foto de nada, assim, eu vou tirando foto só para registrar algumas coisas, mas eu queria ter esse hábito mais de ficar tirando foto de tudo para ver esse histórico, né? Mas eu acho que já deu para ter uma noção aí. Se você pegar o vídeo original ali de como veio o imóvel na planta, você vai ver como ele era e como ele foi se modificando durante o processo de reforma, e no próximo vídeo como ele ficou finalmente, né? E você vai conseguir ter essa transformação, né? Tipo aqueles programas da televisão, né? Que embeleza a pessoa, né? Você pega a pessoa ali toda ferrada. Foi tipo um esquadrão da moda do apartamento, né? Você pega ele feio e deixa ele bonito. Então no próximo vídeo eu vou mostrar pra você qual foi o resultado de todo esse processo, dos meus erros, dos meus acertos, do projeto, das execuções e tal. E eu espero que você goste. Então te vejo no próximo vídeo, que eu vou andar com você pelo apartamento mostrando as coisas como ficaram e a gente finaliza todo esse processo de reforma, tá bom? Então te espero no próximo vídeo. Até mais.